Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos abrir as nossas Bíblias, ou aplicativo de Bíblia, que é a mesma coisa. Vamos ler Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Profeta Ezequiel, dos profetas maiores, capítulo 47. Vamos ler a partir do verso 13 em diante. Eu não sei se no meu aplicativo aqui talvez até seja melhor ler, porque está na linguagem de hoje. Se eu consigo achar aqui, Ezequiel 47. Ezequiel 47. A partir do verso 13, falei, né? 13. Por 13. É quase igualzinho. Verso 3, tá? Se eu falei 13, então, verso 3. Não me julgue por eu fazer assim, tá? A graça fica perto aqui. Ezequiel, capítulo 47, verso 3. Tá bem? Amém? Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000. E me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000. E me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000. E era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar andando. Amém? Amém. Acho que deu para entender esse texto, né? Na Revista Corrigida é mais antigo a tradução. Então eu peguei uma versão mais atualizada para falar hoje sobre o poder da intimidade, que é o título da nossa mensagem para hoje, tá? Somos seres feitos por Deus, temos um DNA de Deus em nossa alma, de amor. Nós nascemos e fomos feitos por Deus para amar e para sermos amados. Isso é o principal. Quanto mais amor, mais felicidade. Quanto menos amor, menos feliz uma pessoa vai ser. Só que para amar e ser amado e ter essa felicidade, os relacionamentos são fundamentais. É através deles que amamos. O relacionamento será tanto melhor quanto mais perto do coração. A geografia ela não é física. Às vezes nós estamos muito próximos fisicamente de pessoas que queremos esganar. E então é a nível de alma, tá? Então é a geografia do coração. Como diria a Zizi Posse, que eu gostava bastante dela, periga ter você longe dos olhos, mais perto do coração. Para os irmãos assim, não fale que você conhece essa música, senão o pessoal vai saber já o nosso tempo. Nesse mundo dos relacionamentos que nos levam a amor e a felicidade, e também vamos nos relacionar com Deus, da onde provirá toda a sorte de bens. Tem 3 posições básicas, que aliás são posições para tudo na vida. Você no mundo dos relacionamentos e das condições gerais de vida, você pode estar longe, você pode estar perto, ou você pode estar em intimidade. Você pode estar, guarde isso, longe. Você pode estar perto. Você pode ser íntimo. São 3 posições da vida. Quanto aos relacionamentos a respeito de tudo. Por exemplo,
quando eu, pela primeira vez, fui na casa de Giovana, eu ficava olhando para um irmão que eu estava conhecendo, que era o Orlando, e falava para ele, mas quem que é aquela grandona que está com o Orlando? Eu já conhecia ele, tinha um relacionamento perto dele, mas o relacionamento com ela era distante. E daí a gente foi cada vez mais se aproximando, para daí eu chegar na casa dela e abrir a geladeira. E daí você sabe que tá garantido. Não é assim em todos os nossos relacionamentos. Só que isso vale nos relacionamentos interpessoais acerca de Deus também. Acerca de nós, nos nossos relacionamentos e acerca de Deus. E essa vertente, é isso que é importante a gente saber, é que vale tanto para bem como para mal. Nós caminhamos do nosso coração. A geografia do coração caminha mais do que a geografia física. Todos os dias nós caminhamos nesse longe, perto e íntimo, ou muitas vezes, talvez isso esteja acontecendo hoje com você e está doendo teu coração, o Espírito Santo já sai do script para dizer que muitas vezes está sendo em relacionamentos que você não quer, do íntimo para perto e para longe. Nós caminhamos. Esse é um princípio geral. Você pode ir cada vez caminhando para uma pessoa, você estava longe dela, daí você está mais perto nos seus relacionamentos, os relacionamentos começam a se ajustar e se acertar, até que você está íntimo dessa pessoa, mas alguma coisa pode ter tocado no coração dessa pessoa. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então essa pessoa a qual você tinha intimidade com ela, você viu que essa pessoa mudou seu comportamento, mudou seu psique, mudou sua opinião. Era uma pessoa tão atrativa, tão atraente, com um coração tão nobre. De repente valores foram colocados ali, você já começa a se afastar, se você já não está mais tão perto dessa pessoa. A pessoa mudou por alguma filosofia, mudou por causa que ela fez uma faculdade, isso subiu-lhe a cabeça, mudou por causa que alguma coisa aconteceu, talvez uma ação demoníaca e maligna, você lê dessa maneira, e hoje aquilo que era tão íntimo, e tão gostoso, e tão agradável, e tão fundamental na tua vida, o Espírito Santo sabe quando dói, está já perto, e de perto você só está vendo ao longe esse relacionamento, porque o coração se esfriou dessa pessoa em relação a você, de você em relação a essa pessoa. Então nós vemos que esse princípio de longe, perto e íntimo é uma caminhada da vida que normalmente sempre tem uma ida até a intimidade, mas pode ter uma volta de cada vez os sentimentos se arrefecerem, cada vez conflitos existirem e já há uma frieza e você está muito mais propenso a ficar muito mais longe do que ir para esse caminho de intimidade. Nós caminhamos, hoje o Espírito de Deus está falando conosco nos corações, a geografia do coração. Mas isso é bem elástico. Por exemplo, você tem objetivos da tua vida. Aí você, quero crescer na vida, quero ter uma vida melhor. Daí você está, ainda hoje, estou longe desse objetivo, mas daí você, de repente, você passa no vestibular e vai entrar numa faculdade, está mais perto desse objetivo. Até que de tanto ralar e lutar, você consegue crescer e andar até esse objetivo. Quando vimos o nosso irmão ali tocar com tanta maestria que o instrumento, ele é íntimo. O instrumento, a gente vê que o instrumento tem uma paixão. Quando eu assim tenho uma dificuldade muito grande, mas se cola na mão dele, tornou-se parte dele. Essa intimidade com o instrumento. Um dia ele olhou para alguém tocando, ele estava longe disso, mas daí ele foi mais perto, e foi lutando com as cordas e com treinamentos, e hoje tem intimidade. Então nós vemos que isso
é para todas as vertentes da vida, tanto para aquelas vertentes que são boas, como para aquelas que não são. Por exemplo, um latrocida, um bandidão, ele não começou já direto na intimidade da bandidagem. Ele começou longe, ele estava longe e veio um pensamento na mente dele a respeito da criminalidade, dele ser um criminoso, e daí ele pega, a situação está difícil e começa com um furto, já está mais perto. Daí do furto ele viu que obteve lucro daquilo, daí ele vai ser mais ousado, ele fere alguém para subtrair para si, né? A doutora está lá, pode me corrigir. É roubo daí, ou violência, temos aqui os advogados. Daí ele roubou, mas aí chega um certo ponto que ele gostou daquilo, teve mais adrenalina naquilo, e de repente ele daí está íntimo, ele mata alguém e se torna um latrocida. Então a gente vê que nós caminhamos na vida, sempre, você nunca vai estar parado. Drogas, por exemplo, a pessoa chega numa roda, começa com uma roda, é uma coisa de longe, os amigos ali estão, a pessoa começa a se aproximar daquilo, já está mais perto, porque tem uma rodinha ali, toma esse daqui, essa viagem aqui, mas é só uma cannabis sativa, só uma cannabisinha, só de vizinha, só, e daí, nossa, que viagem legal, mas só que tá pouco, entende? A gente precisa para algo mais, então vamos cheirar, já tá, não, agora vamos pro crack, pronto, tá íntimo. Dizem que trair e coçar é só começar, começa com algo, nossa, aquela pessoa ali caindo, até aquele casamento se esboroou, aquela pessoa divorciou, só notícias de longe, até que você no teu casamento que está muito bem, de repente, começa um conhecimento com alguém, nossa, mas uma mulher tão bonita, deixou o seu perfume quando eu a cumprimentei, esse negócio não está me cheirando bem, o perfume não está me cheirando bem, e daí um WhatsAppzinho, está aqui o telefone, está aqui o WhatsApp, está se aproximando, e os dois com aliança no dedo, porque tem os seus compromissos com Deus, e flertes, e aquilo vai sendo alimentado, já está muito perto, e de perto a intimidade mais um passo. Então nós vemos que é uma caminhada por caminhos livres, não pode ser diferente, porque o nosso Deus é um Deus libertário, é um Deus que na sua palavra diz que onde há o Espírito de Deus, ali é liberdade, prisão é para o mal. Deus é um Deus de liberdade, só que a liberdade tem o caminho de bem e de mal. Somos caminhantes. A Bíblia, a vida diz que só na intimidade é que há conquista. Nós vamos ver isso, que só na intimidade com Deus ele manifestou seu poder. Só na intimidade é que os objetivos são alcançados. Quando você está longe de um relacionamento, é morte no relacionamento. O casamento, por exemplo, estava muito íntimo, beleza? O casal vivia numa intimidade, maravilha, glória a Deus. Mas de repente, começa a haver um esfriamento, a rotina, as circunstâncias financeiras, começa a haver briga no casamento e já está muito frio, aquilo já não é íntimo. Está perto, e daí, se o casal não parar nesse momento de perto é um momento de decisão, para você decidir, agir, para voltar à intimidade das coisas boas. Perto é um momento de decisão
para você sopesar as circunstâncias dos atos que você quer fazer, porque você quer ir mais fundo, ir mais longe, como diz esse hino, mas não é para uma coisa boa, é para uma coisa ruim. Então, perto é o momento de decisão. Tanto é que a palavra do Senhor diz que quando se está perto é uma decisão. Joel 3,14, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Perto é decisão. Eu deixei meu casamento está frio, eu posso investir, parar, falar com pastores, procurar uma ajuda espiritual, procurar psicólogo, procurar alguma coisa para voltar à intimidade no meu casamento, porque é uma coisa boa, é uma coisa de Deus para a minha vida. Ou deixar que essas brigas continuem até eu estar longe, onde longe morre. Quando se está longe no coração, o afeto, o relacionamento, a amizade, a comunhão com Deus morre. Pessoas, por exemplo, que eu fazia uma coisa ruim, e eu fui me afastando daquilo, e aquilo já não está mais no meu coração, porque você começou a estar longe daquilo, daí aquilo é onde acontece a libertação. Longe morre. Perto, como falamos, é lugar de decisão. Por exemplo, eu estou com um namoro tóxico, então eu estava na intimidade, só que eu sei que esse namoro tóxico, porque quando eu fui me aproximando no relacionamento dessa pessoa, estava longe, perto, e agora eu estou íntimo dessa pessoa, espiritualmente eu andei ao contrário, eu estava íntimo de Deus, fiquei perto de Deus e agora estou longe de Deus. Namoro tóxico, amizade tóxica, alguma coisa que é tóxico porque está me afastando daquele que é a essência de todas as coisas. Se você está perto de uma boa amizade, pessoas que te levam a Deus, é o momento de você investir e chegar à intimidade, é o momento de você sair desse muro. Mas se você está em uma amizade que a pessoa é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que tem valores muito mundanos, é uma pessoa suja, que pensa sujo, que age sujo, que vê sujo, que fala sujo, se você se aproximar dessa pessoa, dize-me com quem tu andas e direi quem tu és. Isso até foi dito na Bíblia com outras palavras. No meio. E íntimo é quando você se torna um com essa pessoa. Por exemplo, tem texto da palavra de Deus: deixará o homem o seu pai e sua mãe. Estava longe do relacionamento. Unir-se-á com sua mulher, perto. E serão ambos uma só carne, íntimo. Nós podemos ser assim, íntimos de Deus, caminhar, estamos longe. Daí, perto, quando alguém nos convidou à igreja, daí a gente aceitou a Cristo e não parou mais, e essa intimidade, e às vezes você pensa assim, eu estou íntimo do Senhor, mas o Espírito de Deus tem a dizer para nós que você ainda não sabe o que é intimidade com o Senhor, você não sabe o nível de intimidade que Deus tem para a tua vida. Irmãos, teve uma pessoa, o pastor Luciano Subirá contava, que era um amigo dele, que ele foi para o Canadá para pregar lá. E daí eu fui um desencontro com a pessoa que era para pegar ele, porque ele era do Brasil e não conhecia nada do Canadá. Parece que era Toronto a cidade, que é uma cidade enorme. E ele não sabia onde era a igreja. Ele foi com outro irmão que contou essa história, e daí eles pegaram um táxi. E a pessoa que vinha para pegar eles no aeroporto não veio, eles não tinham o telefone da igreja, tudo que era para dar errado deu errado. Eles entraram, e agora? Tem que pregar daqui meia hora. O Espírito de Deus veio sobre aquele pastor e ele disse o que pouco que sabia de inglês para aquele motorista: siga essa avenida grande. Ele seguiu. Agora dobre à esquerda. O Espírito de Deus foi dizendo para ele: entre por aquela rua,
desça aquela rua. 15 quilômetros do local de onde estava do aeroporto. E o Espírito Santo deixou ele na igreja. O nível de intimidade, até o pastor Luciano falava que para alcançar esse nível de intimidade é o seguinte, as coisas que, é uma caminhada, as coisas que o Espírito Santo já falou para nós, se nós obedecemos, ele vai dar novas instruções, e a gente vai ampliando esse nível de intimidade com Deus, a ponto de chegar a isso. Assim como tem também pessoas que estavam longe de macumbaria, feitiçaria, e daí se investem, e agora estão perto, e se investem mais com tanta obstinação, e chegam a um nível tal que veio o chifrudo, assim, raicolo. Veio o cramulho, o cara suja, assim, falo com o bichão. Levo para a sala de estar, tomo um cafezinho. Sabe? É um caminho, gente. É um caminho. Hoje o Espírito de Deus diz que ele dá essa liberdade. E no relacionamento com Deus, da onde vem todas as circunstâncias vitoriosas para a nossa vida, vai passar também por isso daí, porque um religioso vai ter uma proximidade física e vai achar que está indo em intimidade com Deus, mas a sua interioridade, por estar arrebentada, como da mulher samaritana, por exemplo, que estava com 5 relacionamentos, 5 maridos ela tinha, nenhum daqueles maridos era dela, era uma amante e estava destruindo já o 6º casamento, e se dizia religiosa, nós, Jesus, nossos pais adoraram aqui no Monte Gerizim, e vós dizeis que é em Jerusalém. Ela tinha um ódio de judeu, dizendo, mas como que tu, Jesus, sendo judeu e eu samaritana, tu vens a mim? Então, quer dizer, era uma pessoa religiosa, quando não temos relacionamento com os outros, quando não caminhamos no nosso relacionamento com Deus, também aos abraços, aos afagos, a reconciliação com os outros, tudo isso não passa de mera religiosidade. Do Gênesis ao Apocalipse, quanto maior a intimidade com Deus, quanto mais perto do coração divino, mais vitórias vão acontecendo. Quando se está apenas longe de Deus, ou até perto de Deus, nada acontece, as situações humanas são desastrosas. Só os íntimos, porque você vai ver, por exemplo, com Abraão, há um testemunho a respeito de Abraão, feito mais de 500 anos depois da morte de Abraão, em Isaías 41:8, mas você, ó Israel, relacionamento de longe, meu servo, Jacó, Isaías 41:8, quer dizer, está mais perto, do meu amigo Abraão. Qual foi o maior dos patriarcas? Disparado. O mais íntimo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam a Ele, buscam a intimidade dEle. E quando esses que buscaram a intimidade com Ele, estão na intimidade com Ele, então pedem a Ele, então vem, não fora da intimidade. Pelo que as pessoas vão nas igrejas e fazem muitas campanhas para receber bênçãos. Eles deviam de fazer campanha para ir até atrás da presença do Senhor, e na presença do Senhor é o único lugar que nós podemos pedir alguma coisa para Deus. Então você tem que estar quente, com o coração fervendo, sentindo a presença de Deus, com as lágrimas a rolar, busquei o Senhor, e daí você está na presença dEle, e daí na presença dEle você pode pedir, daí as respostas vêm. Esse é o problema de uma igreja frustrada, que pede, faz campanha, como diria o Cote, dos que não receberam a bênção nas outras campanhas, e fica ainda chupando o dedo, porque é somente na presença do Senhor que as orações são respondidas. Nós vamos aqui provar na Bíblia, porque isso pode ser um impacto muito grande na tua vida. Nossa, meu relacionamento com Deus é totalmente frio, eu não sinto nada de Deus. Deus tá longe do meu coração, eu estou no bico do corpo. Calma, você não está no, porque Deus te chamou aqui. Você vai ver na palavra de Deus que são os mais íntimos,
Davi tinha uma intimidade com Deus, que aqueles que leem Davi foi o homem que introduziu a música nos cultos, não tinha isso. Música nos cultos, quem fez isso foi Davi. Ele tinha uma intimidade com Deus tão grande. Eu não vi isso até hoje, né? De uma pessoa tocar e os demônios serem expulsos da vida. Mas Davi tinha isso, ele tocava o instrumento e os demônios saíam das pessoas. A intimidade com ele, o maior rei de Israel, não por acaso. Você vai ver que a bênção de Deus, Moisés, ele era fanático pela presença de Deus, aquele era. Ele estava disposto a morrer pela presença de Deus. Um dia ele disse para Deus, Deus, eu quero ver o Senhor face a face, mas aquele que ver o Senhor face vai morrer, eu quero o Senhor, porque eu quero a tua presença mais que a minha própria vida. Deus teve que colocá-lo na fenda da rocha. Isso vai ser a próxima mensagem. A Bíblia tem ensinado, meus irmãos, que somente na presença de Deus as bênçãos acontecem. E não existe peixinhos de Jesus. Moisés, Davi, eles seguiram esse princípio. Eles foram crescendo em seu relacionamento com Deus. Eles foram dando passos. Talvez você esteja aqui desanimado porque você tem dado passos, tem vindo a esse lugar e você quer as bênçãos de Deus, você quer que as coisas mudem. Mas o Senhor está hoje dizendo o seguinte, Ele está investindo muito mais nos relacionamentos entre você e Ele, porque é só na presença dEle que você vai ser feliz, e não com as bênçãos sem a presença dEle. Se você queira ter o lar organizado, mas o Senhor quer a presença dEle no teu lar. Os discípulos, eles não eram privilegiados, eles eram pessoas que eles começaram a buscar Jesus cada vez mais, e serem abertos em suas mazelas e em seus erros. Falavam um monte de impropérios, Jesus cada vez mais estava trabalhando por eles, e teve um momento que Jesus, quando Ele chamou, vos farei pescadores de homens, uma coisa muito distante, ministério, isso é muito pouca intimidade. Mas teve um momento quando Ele estava próximo da morte, não vos chamarei mais de servos, mas vos chamarei de amigos. Ele está, sabe, como aconteceu com o Felipe, por exemplo, ele está grandão, mas quando ele era bem pequenininho e estava nos primeiros passos, porque é coisa que marca o coração de um pai, porque você olha para aqui sofrendo, mas Deus te vê como uma criança, que está ali com as pernas trêmulas, dando os seus primeiros passinhos em direção ao Pai. E o coração do Pai, você que é pai e mãe talvez tenha esse sentimento, porque isso me marcou, nunca vou esquecer disso. Quando minha esposa deixava os primeiros passos, ele está andando, e daí a gente ficava, ele está andando, mas ele vai cair, e a gente ficava assim, e ele vinha de um até o outro, um robôzinho, assim, e o nosso coração se aproximando do Abba. Porque é isso que o Abba quer. O Abba quer você na presença dele, porque na Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. Talvez isso explique porque essa ânsia dele por nós estarmos junto dele. O cego de Jericó, agora eu vou provar que somente na presença dele que a gente é ouvido, e somente na presença dele que as coisas acontecem, quando dá esses passinhos sôfregos, e daí a gente cai no colo dele, daí a gente pede para ele, porque o cego de Jericó estava lá gritando, e ele ouviu que Jesus estava, o que está acontecendo aí, o que está acontecendo, uma esmola para o cego, não, né, que barulho que é esse? É Jesus de Nazaré. Jesus? Daí ele começa a ver que Jesus estava indo para mais longe. Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas hoje ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Você não vai gritar aqui, você não vai cortar o pulmão. Ele gritava mais alto que a multidão, até que ele ouve que a multidão não estava indo para mais longe. Parou. Daí chegou alguém. Tenha bom ânimo, porque o mestre está te chamando. Tomam ele pela mão, e daí ele vai até a presença de Jesus. Poderia Jesus curar de longe? Ele não é todo poderoso, ou mais ou menos a uma distância perto? Não, na presença. Quando ele está face a face com o mestre, o que queres que eu te faça? Que eu veja. E aqui me impactou tanto, cego. Esse negócio da intimidade olha, que ele se esqueceu da cegueira e falou assim, ó, Senhor, eu quero te seguir daqui para frente por onde você andar. Porque o texto termina dizendo assim, que o cego seguiu a Jesus. Ele gostou tanto daquele negócio da presença, que eu não quero nunca mais sair da presença dele. O paralítico de Cafarnaum, os amigos chegaram para ele, estava lá o paralítico estirado. Cara, você fez uma besteira, tu pagou caro, tu está indo, nós somos teus amigos espirituais, nós somos teus amigos íntimos, então nós vamos levar você até Jesus. Ele estava longe. Daí ele chegou perto, trazido por 4 amigos, cada um pegava uma ponta e ele ali numa maca, tetraplégico, paraplégico. Tinha uma grande multidão, e era a casa de Jesus, em Cafarnaum. Daí a multidão não saiu. Dá uma licencinha aí para a gente poder introduzir o nosso amigo paralítico à presença de Jesus. Cara, nós estamos aqui desde as 6 horas da manhã, tu chegou agora e tu quer entrar, mano? Qual é, cara? Não, fica aí, não aí para ali. Pois se nós ouvir a palavra do mestre, talvez a gente dê um espacinho para tu. O texto diz que a multidão não quis sair. Mas eles sabiam que era somente na... Jesus não poderia... Todos os que estão aí paralíticos e cegos, mudaidores, estão tudo curados aí. Não. Içaram o cara, o amigo, até o telhado de uma das casas e foram levando perigosamente de telhado em telhado, destelharam a casa de Jesus, caiu um negócio assim na cabeça de Jesus. E daí içaram o cara até a presença de Jesus. E na presença de Jesus, filho, perdoados estão os teus pecados. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti digo, toma o teu leito e vai para a tua casa. E na presença de Jesus, aquele homem se levanta, perdoado dos pecados, pega aquela maca nas costas e sai abençoado. Mas isso aconteceu na presença de Jesus. A bênção de Deus só se manifesta na presença. E é por isso que Esther é um símbolo, a rainha Esther, da igreja de Cristo. Porque Esther era uma rainha que não poderia apresentar-se perante o rei sem ser chamada por ele, porque tinha uma lei entre os medos e persas, que se ela fizesse isso, ela seria morta, estava na lei, exceto se o rei estendesse o cetro para cima dela, em sinal de graça, e admitisse que aquilo ali não seria um ultraje perante a realeza. Ela jejua 3 dias e 3 noites, a Esther, sem nada, sem água, sem nada, perigosamente arriscando sua vida, porque ela precisaria pedir alguma coisa ao rei. E como era algo urgente, não poderia esperar por muito tempo, até que ela faz o jejum e ela se apresenta perante o rei, mesmo arriscando sua vida. E na presença do rei,
ela pede que os judeus não sejam mortos, e os judeus daquela região foram poupados a sua vida. Mas isso aconteceu na presença do rei, não fora dela. É um símbolo. A bênção de Deus só se manifesta na presença do Senhor, porque a mulher do fluxo de sangue, olha só como esse negócio é tão claro, isso nas escrituras, eu tenho que olhar no relógio, que a mulher do fluxo de sangue precisa ser curada. Jesus está passando naquela cidade. Eu estou longe, eu tenho que estar na presença dele, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Então vou até a presença. Quando ela foi lá, tinha uma multidão cercando, e ela era só uma mulher, e a multidão estava seguindo a Jairo, o principal da sinagoga. O texto fala assim que o cara só faltava dizer mais títulos ainda. E ela era só uma mulherzinha, tadinha, sem eira nem beira. Eu não sou digno de uma audiência com ele, mas é só na presença dele que eu vou encontrar a minha cura. Que coisa interessante. Por que ela sabia disso? Se eu tocar na orla dos vestidos dele, muito perto. E quando ela faz isso, e não quando ela apenas inventa, mas quando ela faz, e ela toca na orla dos vestidos de Jesus, ela se afasta, curada. E Jesus para e diz: peraí, vamos parar a multidão, porque alguém me tocou. Parecia que tinham batido a carteira de Jesus. Não, alguém me tocou. Eu não sei quem, porque eu senti que de mim saiu virtude. Muitos apertavam a Jesus, mas a intimidade daquela mulher se revelou. Gente, os milagres na Bíblia, Deus insiste em mostrar que eles só aconteceram na presença dele. Por exemplo, vamos pegar Daniel na cova dos leões. Poderia simplesmente o texto dizer assim: Dario não é o rei que colocou Daniel lá e gostava muito de Daniel, fez isso porque foi enganado, e Daniel estava lá na cova dos leões. Os leões eram deixados pelo menos 2 semanas famintos, para que quando fosse jogado alguém lá, ele fosse devorado. Então ele tinha certeza que Daniel já tinha, os leões estavam lambendo os ossos de Daniel. Daniel, por acaso o teu Deus te livrou dos leões? E Daniel não falou assim: os leões não quiseram me comer, acho que, sei lá, aconteceu aquele milagre. Não. Deus enviou o seu anjo. O anjo do Senhor esteve aqui comigo e fechou a boca dos leões. Quando a expressão anjo do Senhor está na Bíblia, é uma teofania, é Jesus no Antigo Testamento todas as vezes. Com Mesaque, Sadraque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes, mas podia dizer assim, que simplesmente as chamas não arderam nele, e eles saíram daquela fornalha de fogo aquecida 7 vezes, sem nenhuma queimadura. Mas não. Nabucodonosor, que jogou Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha aquecida 7 vezes, olha do alto do seu trono: nós não somos 3 caras, 3 na cova, mas eu vejo 4, e o 4º homem, o rosto dele brilha mais que as chamas. Presença. Faz lembrar aquele texto de Isaías: quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando passardes pelo fogo da aflição, eu serei contigo. E quando passardes pelas águas, elas não vão submergir, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, que vai contigo por onde quer que você vá. Por que eu não submergi? Porque tem uma presença comigo que explica porque o mal não me toca. Por que Elias foi curado da depressão naquela caverna? Porque tinha um Deus que chegou para ele
na caverna da depressão, porque ele estava com todos os sintomas de depressão. E quem já passou por isso sabe que dificuldade que é isso, demover o coração depressivo e curar uma pessoa. Mas Elias foi curado porque chegou um Deus e falou para Elias naquela caverna em que Elias pedia a morte: que fazes aqui, Elias? Se eu não faltei nas aulas de português, esta aqui. Aqui é junto. Então, foi a presença de Deus que veio trabalhar e curar personalissimamente com Elias, e por causa dessa presença, ele não sucumbiu. Gênesis 26, 3. Eu serei contigo e te abençoarei. Por que eu te abençoarei? Porque eu sou contigo. Todas as vezes que tem eu estou contigo, tem uma bênção junto. Gênesis 28, 15. Eu estou contigo e te guardarei. O anjo do Senhor acampa-se ao redor e os livra. É sempre uma presença, e por causa dessa presença a pessoa é abençoada. Não longe dessa presença, não perto dessa presença, mas íntimo da presença do Senhor. Deus está dizendo para nós, então, que se você está seguindo a Deus de longe, num frio relacionamento com Deus, em que se lembra de Deus apenas em algum dia de ritual marcado, ou só pensa em Jesus por causa que chegou o Natal, e esse Natal é Jesus, tem uma história de Jesus aí, mas o Natal é mais o Papai Noel. Você está longe disso, daí tua vida está, você diz, minha vida está miserável, minha vida só tem um jeito e uma maneira de mudar a situação, é você se aproximando dele, em que você vai estar perto, e daí você vai procurar se aproximar mais dele, e você vai estar íntimo, e na intimidade dele é que as coisas vão acontecer na tua vida, não fora disso, porque já temos provado. Moisés, eu serei contigo. Quando ele vem chamando os servos de Deus para a sua obra, Moisés, eu serei contigo, e porque eu sou contigo, eu sou o que sou, você vai libertar o povo de Israel. Gideão, não temas os medianitas, porque eu serei contigo. E daí você vai derrotar o exército inimigo como se eles fossem apenas um homem. Deus prometeu a Josué dessa maneira: como eu fui com Moisés, como a minha presença estava com Moisés, assim eu serei com você. Eu não te deixarei e não te desampararei. Seja forte, seja corajoso, porque eu sou o Senhor teu Deus, que vai contigo por onde quer que você for. E daí aquele homem conseguiu vencer todos os exércitos de Canaã, introduzindo o povo na terra prometida. E a Bíblia corre com Jeremias, por exemplo. Não tema, Jeremias. Eu sou uma criança de 8 anos, Senhor. Você está me chamando ao ofício, provérbio, só tenho 8 anos. Às vezes nós ficamos olhando para as nossas condições, e nós devemos olhar para a condição de intimidade com Deus. Deus promete, Jeremias, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. A minha presença é tudo que você precisa. Na presença dele você vai ter direção para esse casamento conturbado. Na presença dele, ele vai te dar uma paciência sobremaneira para poder lidar com filhos, para poder lidar com trabalho, porque hoje a nossa dificuldade é não explodir. Quantas oportunidades, vê se é o Espírito de Deus que fala com você, escaparam pela tua mão, e até hoje você se culpa, e você fica, puxa, mas eu não admito que aquela oportunidade como areia tenha escapado das minhas mãos, porque houve um momento de explosão, porque quando estamos na presença dele,
há uma alegria indizível. Quando estamos na presença dele, há uma paz. Quando estamos na presença dele, há um controle absoluto das nossas emoções. E, gente, a gente perde muitas realidades, e você pode falar disso por causa de descontrole. Precisamos da presença do Senhor, é o que Deus nos fala. Jeremias 15, 20, pelejarão contra ti. Fala, não posso, irmão. Mas não prevalecerão, porque eu sou o Senhor, teu Deus, para te salvar e para te livrar deles. Jeremias 15, 20. Hoje Deus tem a dizer para cada um de nós que é o segredo do sucesso na vida é ter a presença dele. É a presença dele estar comigo quando eu estou no trabalho, a presença dele está comigo quando eu estou na família, a presença dele está comigo diante daqueles meus adversários. Os adversários não apitam nada na tua vida se tem a presença dele. Hoje o Senhor está dizendo para você que é mistério você chegar à presença dele. Veja só, a mulher cananita, ela foi cada vez mais, ela estava ao longe gritando. Senhor, despede-a, porque ela vem ao longe gritando, foi o que os discípulos falaram. Mas Jesus falou, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquilo ali não foi tanto para aquela mulher, mas foi para os próprios discípulos. Aquela mulher vai se apresentando, se aproximando cada vez mais de Jesus. Chega um momento que ela chega aos pés de Jesus, ela toca em Jesus e adora Jesus e fala, Senhor Jesus, socorre-me porque minha filhinha está miseravelmente endemoniada. E Jesus chega para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, e aquela mulher se torna íntima de Jesus, ela toca tanto o coração de Jesus. Oh mulher, grande é a tua fé, e porque você agora está na intimidade mesmo que eu preparei, aquele demônio já saiu da tua filha, na intimidade. Hoje Deus está dizendo qual o grau de intimidade está o Senhor cobrando de você. O centurião veio à presença de Jesus e o servo dele foi curado. Zaqueu estava longe de Jesus. Ele disse, eu não sou digno. Tem um hino que diz que Zaqueu era orgulhoso. Cara, ele era ele era um homem riquíssimo. Chefe dos publicanos, ele era uma eminência parda dos romanos, uma autoridade romana. Tinha poder de ter um centurião e sei lá quantos soldados para quem não quisesse pagar tributo a Roma. O poder dele não dava para dizer naquela época. Aquele homem sobe numa árvore porque ele só queria olhar Jesus ao longe. Aquele homem, na geografia do coração, estava colado com Deus. Porque ele estava colado no coração com Jesus. Jesus sai lá e toda aquela multidão começa a se aproximar cada vez mais de Zaqueu. Daí Zaqueu lá na árvore, e Jesus olha para ele, é uma coisa até meio cômica, não é aquele homem no meio dos que é homem de baixa estatura, em cima de uma árvore, e agora Jesus olha vai até onde ele estava, olha para ele, Zaqueu, ainda chama pelo nome, era tão íntimo que chama pelo nome, mais perto, né? Zaqueu, desce depressa, porque eu tenho que me aproximar mais de você, convém que eu pose em tua casa. E na mesa, Jesus fala, na maior intimidade, hoje chegou salvação a essa casa, porque esse Zaqueu é filho de Abraão, mas foi na intimidade, como os discípulos de Emaús, que vão se aproximando, eles estavam tristes, amargurados, porque Jesus estava longe deles, eles tinham pensamentos a respeito de Jesus, que não eram os pensamentos certos a respeito de Jesus. Eles achavam que Jesus era um profeta, mais um profeta. Jesus, diz o texto, que se aproxima disfarçado como um peregrino. E eles olham e começam a conversar com aquele homem que era Jesus. E começam a falar de Jesus para Jesus, sem saber que era Jesus que estava falando com eles. E diz o texto que o coração deles, à medida que caminhava, Jesus abria as Escrituras e mostrava para aqueles discípulos, que eram discípulos dele, de Emaús, que convinha, que nas Escrituras diziam que o Filho do Homem, o Messias, deveria de padecer na mão dos homens, mas ressuscitaria. E
aquela companhia era tão atraente que eles falaram: ô peregrino, vem estar mais íntimo de nós, entra para dentro de nós e participa de uma santa ceia com a gente. E na intimidade, quando eles estavam muito íntimos, os discípulos de Jesus, Jesus levanta o pão e aqueles homens veem as mãos furadas. Jesus desaparece então deles, pelo seu poder, e aqueles homens, nossa, realmente Jesus ressuscitou, e aqueles homens que estavam desistindo, indo para Emaús, se afastando cada vez mais de Jerusalém, da terra das promessas, e longe já de Deus, o Senhor teve misericórdia de fê-los se aproximar dele novamente, e alegres, eles voltaram para Jerusalém, anunciando a todo mundo, dizendo: o Cristo ressuscitou! Porque na intimidade de Deus, os teus sonhos que estão aí encalacrados, você os engavetou. Você diz: eu não sou merecedor, eu sou um sonhador, eu sou um tolo, eu sonho com tantas coisas, eu não sonho apenas em ver meu filho na igreja, eu sonho com meu filho pregando. O Senhor hoje diz para você que é Deus que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo o poder dele que em você opera. Esses sonhos que você diz que é louco, são sonhos de Deus. A única coisa seguinte é que os sonhos se realizam na presença de Deus, porque o sonho de José se realizou, José do Egito, na presença de Deus, porque Gênesis diz: vendo pois que o seu senhor, que era Potifar, que o Senhor Deus estava com José, e por causa disso, o Senhor fazia tudo prosperar na mão de José, entregou a José toda a sua casa e todos os seus bens. Ele via Deus, ele via a presença de Deus, e Potifar sabia que de alguma forma aquele era um Deus que ele abençoava na sua presença, não longe, é um Deus de perto. Por que é um Deus de perto e não de longe? Porque é um Deus que quer abraçar o abençoado por suas bênçãos. É um Deus que quer te dar um beijo. Hoje o nosso irmão aqui foi usado por Deus, falando sobre o abraço. Nós podemos achar isso muito louco, mas olha como é que é o coração do nosso Deus, que nós muitas vezes não entendemos, e Deus faz a gente de pai e mãe para a gente poder entender o nosso caráter filial com Ele. Mas um dia eu já contei aqui no púlpito de uma igreja, lá de Pinhais, e eu costumava naquela época jogar beijinhos para Jesus, que vinha aquele amor, aquela presença dele, e eu queria manifestar de alguma forma. Loucura jogar, Deus é Espírito. Isso, irmão, se eu fosse hoje eu dava um puxador. Não, Deus é Espírito, rapaz, que é isso, rapaz? Ficava jogando beijinho para Jesus, e eu jogando um beijinho para Jesus no púlpito com o violão aqui, atrapalhando o pessoal que cantava. Ah, Jesus, te amo. Daí, quando eu fiz assim, um beijo de fogo na maçã do meu rosto, a lágrima quente veio aqui. Sabe, eu senti um beijo no ser invisível, que queria tanta intimidade comigo, que me beijou, porque meu coração não estava lá. Essa aqui é a questão, que adianta ele dá uma bênção para você se você está perto ou apenas longe do Senhor. Essa bênção vai prestar para quê? Não tem um hino que diz: vamos ver se eu me lembro. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde eu vou com Jesus viver. Vamos ver se eu me lembro dessa música, que é importante para você entender por que tem que ser perto. O céu é aqui, se aqui Jesus está. E nós já estaremos encerrando. Olha só. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal,
Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que Jesus virá. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar das delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu. Em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos de Deus. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. Mas como? O céu é aqui, se eu tomo tempo para louvar. Oh, o céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. Porque o céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será para mim. Pois não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Para que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus? Para que a bênção sem Jesus? Para que dinheiro no bolso sem Jesus? Então Jesus só pode abençoar na presença dEle, porque tudo mais perde valor. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será para mim. Nós vamos continuar na próxima semana, mas o que Deus queria fazer hoje aqui é isso. Se coloque de pé na presença do Senhor, nós queremos orar por você. Um por um, tá? O Espírito de Deus trazendo hoje para nós. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Você tem motivos para se desesperar e se descompensar, mas receba a oração. Aquieta o teu coração. E pela presença dEle em todo o teu caminhar, Ele dará para você toda a sabedoria, força interior, paz, para você lidar com o que é impossível você lidar sem Ele. Então, você está, o que o Espírito de Deus mostra, não deixe ser um culto de corpo presente. Já viu aquele? Que a pessoa está morta, ele faz um culto, né? A alma da pessoa está... E às vezes a nossa mente está tão longe porque a gente está nos problemas e a gente não está na presença dEle, onde as coisas resolvem. Não deixe isso acontecer. Então, feche teus olhinhos, pensa agora em Jesus, como Ele é. Imagine Ele sorrindo para você, tá? Imagine Ele assim, olhando para você agora. Imagine o Pai olhando para os seus problemas, para a tua família, vendo do alto, com a solução e com a vitória. E tudo que Ele pede é você ficar na presença dEle.